Você já parou para pensar o quanto às vezes é muito mais fácil que você confie nas outras pessoas do que em você mesma? A autoconfiança hoje é o assunto do meu, do seu, do nosso canal do YouTube. E antes de começarmos, já ativa as notificações, se inscreve no canal e dê o like para que esse vídeo com esse tema tão importante e necessário possa chegar cada vez para mais pessoas. A autoconfiança, ela é um dos pilares da nossa autoestima. Porém, muitas vezes, a grande maioria de nós não nos sentimos seguros para dar passos, para tomar decisões ou para validar aquilo que nós realmente queremos, justamente por insegurança. E esse padrão de segurança, ele é um padrão aprendido ao longo da nossa vida, tanto em relação a ter medo de errar, a forma que nós aprendemos a lidar com falhas, a maneira com que as decisões que a gente tomou em determinadas épocas da nossa vida nos afetou e o que aquilo nos ensinou, e as experiências que nós vivemos como um todo ao longo da nossa vida. Afinal, as nossas percepções, seja de autoconfiança ou de insegurança, são construídas à medida que a gente se relaciona com o ambiente e com as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, essa insegurança ela vem de experiências negativas, de ambientes invalidantes, de relações desrespeitosas. Só que se todo esse aparato ele passa a fazer parte da sua rotina com uma certa frequência, você acaba se habituando com aquilo. E aí a insegurança passa a ser mais frequente do que a autoconfiança, a sua invalidação passa a ser mais frequente do que a sua validação, e isso começa a gerar prejuízos na sua vida ao longo aí de toda a sua trajetória. Mas hoje nós vamos te ajudar a lidar um pouco melhor com a insegurança e desenvolver a autoconfiança para tomar as decisões que você precisa. Na ACT, nós ensinamos os nossos pacientes a se tornarem observadores dos seus pensamentos. O que isso quer dizer na prática? Quando você se percebe com um pensamento que está ali te incomodando, ele se repete, e você fica ali ruminando e repetindo mentalmente o tempo todo uma ideia ali que te gera um desconforto, e aí surge junto com esse pensamento um outro mais ou menos assim: eu não quero mais pensar sobre isso. E aí, quando você mais pensa sobre aquilo que você quer evitar, nós chamamos isso de fusão cognitiva. A fusão cognitiva nada mais é do que quando a gente não consegue se desprender do pensamento e a gente acredita naquele pensamento como se ele fosse uma verdade absoluta. Quando o paciente é convidado a olhar para esses pensamentos como um observador externo, a gente traz ali a ideia da desfusão cognitiva, ou seja, do afastamento do paciente daqueles pensamentos. Porque pensamentos não necessariamente são fatos e não necessariamente se tornarão fatos. A desfusão cognitiva, ela convida o paciente a observar aqueles pensamentos como se fosse ali um observador externo, mas sem se apegar a eles. Imagina que você está na beira da praia e você pega a areia da praia com as suas mãos. Quanto mais você aperta aquela areia, mais ela extravasa entre as aberturas ali das suas mãos. Mas se você abre essas mãos e deixa a areia ali parada, repousando na palma das suas mãos, essa areia muito provavelmente ela não vai cair, a não ser que você se mexa ou se movimente. Essa metáfora representa muito bem o que a gente chama de fusão e desfusão cognitiva. Quanto mais você se apega a um pensamento, como se ele fosse literal, como se ele fosse uma verdade absoluta, mais você intensifica aquele pensamento. E isso começa a interferir no que você sente e no que você faz. Mas se você até percebe o pensamento ali, mas não se apropria dele, não se fusiona com ele, se afastando e apenas observando, ele não passa daquilo. O pensamento é só um pensamento. Então, a autoconfiança e também a insegurança estão relacionados à forma como você lida com seus pensamentos e com aquelas verdades absolutas que você foi criando sobre você mesmo ao longo da sua vida. Então, suponha que você acredita que você não é capaz de realizar alguma coisa. E aí você se fusiona com esse pensamento. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu acho que isso não é para mim, ou não é o momento, mas outras pessoas fazem melhor do que eu.
Quanto mais você rumina esses pensamentos e se concentra neles, mais você se afasta da possibilidade de sequer tentar. Porque quando você segura aquele pensamento, ele fica ali firme. E aquela realidade ao seu redor, ela começa a extravasar e você passa a avaliar a realidade com base no que você está pensando e não necessariamente no que de fato ela é. Então, quando você se perceber inseguro ou com dificuldade de fazer algo, para e avalia. Realmente eu tenho evidências que esse pensamento ele é um fato ou eu estou apenas fusionado com esse pensamento e não quero deixar ele ir. Eu não me tornei confiante do dia para a noite. E você também não vai. Mas é possível a partir do momento que você cria essa intenção, se propondo a tentar, se propondo a errar, falhar, fracassar e entendendo que o erro, a falha ou o fracasso, eles não são necessariamente sinal de fraqueza ou sinal de incapacidade. Eles são uma vulnerabilidade. E enquanto seres humanos, todos nós vamos ter nossas vulnerabilidades. A grande questão é você intencionalmente escolher tentar apesar de, escolher sentir apesar de. Então, quando você se perceber numa situação em que a insegurança está predominando e você tem deixado que ela tome conta, ao invés de confiar na sua capacidade de fazer aquilo que você se propõe, para e avalia o que você muito provavelmente está pensando naquela hora. Começa a nomear as suas emoções e não tenha medo de entrar em contato com quem você é. Quando você perceber um pensamento muito desconfortável, para e diga para você mesmo: eu estou pensando que o fato de você, com intencionalidade, lembrar o seu cérebro que aquilo é um pensamento, já vai te ajudar a se desconectar daquele pensamento como uma verdade absoluta. Ou ainda, você pode parar e nomear 3 coisas que você fez ali ao longo do dia que você escolheu ser intencional, mesmo que sejam coisas que na sua visão sejam pequenas. Hoje eu consegui organizar a casa, hoje eu estudei um capítulo de um livro, hoje eu cozinhei o meu próprio almoço. Mesmo que pareçam ações pequenas, são atitudes como essas no seu dia a dia que também podem te ajudar a desenvolver mais confiança em áreas aparentemente mais fáceis, mas você conseguir, à medida que você vai praticando, levar essa autoconfiança para outras partes da sua vida. Claro que eu tenho ainda meus momentos de insegurança e você também vai ter. A insegurança, inclusive, ela é necessária em muitas situações. Por exemplo, na minha prática clínica, eu não sou 100% insegura a ponto de achar que eu não consigo ajudar meu paciente ou que eu seja uma péssima profissional. Mas tem algumas situações em que o fato de eu me perceber insegura vai me levar a estudar aquele caso de maneira específica, a dedicar o melhor de mim nas sessões, a buscar sempre me atualizar, porque eu vou precisar sempre me olhar com essa questão de que o meu paciente merece o meu melhor. E hoje, por mais que eu seja segura e reconheça que eu presto um bom atendimento aos meus pacientes, às vezes a insegurança vai surgir. Assim como você, seja no seu trabalho, seja nas suas relações, seja numa decisão que você precisa tomar, a insegurança, ela é necessária em alguns momentos. Porém, quando ela te paralisa, quando ela é a base da sua vida, quando ela atrapalha o desenvolvimento da sua confiança, aí ela já precisa ser revista. Ser 100% segura não é nem o objetivo, mas também a gente não fica nem no 8 nem no 80. Ou eu sou 100% segura, ou eu sou 100% insegura. Ou eu confio 100% em mim mesma, ou eu não confio nada em mim mesma. A ideia é construir ali essa ambivalência. E uma realidade não precisa anular a outra. Você pode se sentir segura e ter alguns momentos de insegurança. Assim como você pode confiar em você mesma e às vezes também duvidar de você mesma. A questão é aprender a lidar com os desconfortos que às vezes algumas situações vão gerar, mas apesar de a gente escolher intencionalmente agir. Reconheça os seus passos, valide aquilo que você já é capaz de fazer e se tiver algo que você gostaria de melhorar, não permita que a insegurança te paralise, mas desenvolva a sua autoconfiança cada vez mais. Você já teve problemas com insegurança? Eu já, mas hoje eu aprendi a lidar. Compartilhe esse vídeo aqui com aquela amiga que está passando por algo parecido, para que você possa ajudar ela e juntas nos tornarmos cada vez mais confiantes. Um grande beijo e até o próximo vídeo.